Dou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Jornal Económico, transmitida pela JTV, através do site e das redes sociais do JM. O entrevistado de hoje é Carlos Zorinho, professor universitário, foi secretário de Estado de Energia e Inovação, presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e, como eurodeputado, liderou a delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu durante 7 anos e meio e até à semana passada. Carlos Zorinho, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, é um gosto enorme conversar consigo e estar aqui na Económico. Obrigado. Esteve 7 anos e meio como presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu, até à semana passada, como disse. Porquê é que sai agora? Olha, em 2014, quando fui convidado, primeiro por António José Seguro e depois confirmado pelos meus colegas para liderar a bancada, foi uma enorme surpresa para mim. Eu não tinha experiência e foi também uma honra e um orgulho. E acho que foi um mandato que correu bem, aprendi muito. E quando, neste segundo mandato, em 2019, o agora secretário-geral António Costa, que entanto já me tinha confirmado antes, porque no meio desse mandato houve uma alteração de liderança, portanto, o António Costa me voltou a dizer: bem, Carlos, tu serás o 7º na lista, portanto, mas de qualquer maneira gostava que continuasse a liderar a bancada. Eu percebi perfeitamente que isso era normal, porque eu tinha adquirido uma experiência que tinha que dar ao grupo e tinha que pôr à disposição daquela equipa, uma excelente equipa de eurodeputados. E acho que fizemos um trabalho excelente. Acho que neste momento temos um vice-presidente do Parlamento Europeu, um vice-presidente do grupo, vários presidentes de comissão, eu próprio sou presidente da segunda maior Assembleia Parlamentar, interparlamentar a nível global. E feito esse trabalho, passado esta fase em que é o chamado meio termo, mid-term review, acho que achei que tinha chegado o momento em que agora é preciso começar a preparar outro e dar a oportunidade a outro colega, a outra colega, porque de facto foi uma surpresa para mim, aprendi muito, achei que aquilo que tinha aprendido tinha que pôr em prática e pôr no terreno neste mandato. Agora, enfim, agora é para começar a preparar os anos que vêm e tenho tantos desafios, tantas coisas interessantes para fazer e estou certo que o meu colega, que quer o secretário-geral, quer depois os meus colegas confirmaram e reelegeram, o meu colega Manuel Pizarro, vai continuar a fazer um excelente trabalho. Isso quer dizer que está a começar a encerrar o seu ciclo no Parlamento Europeu ou estará disponível para não tem uma recandidatura em 2024? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, tenho absoluta consciência que no momento certo o secretário-geral António Costa escolherá, quer dizer, com a sensibilidade dele e ouvindo muita gente, mas no momento certo ele escolherá a próxima lista do Parlamento Europeu e esse momento certo está muito longe de acontecer, isso não me preocupa. Eu não faço ideia qual será, o que é que vai acontecer. Que balanço faz, não só deste mandato, foram 3 reeleições consecutivas, que balanço faz deste período e nas duas vertentes, do trabalho desenvolvido, no que foi possível fazer, e enumerou a representação, que é uma das referências, e também do reconhecimento que a delegação obteve na Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Esse ponto é muito interessante, mas não é claro que não é mérito meu, é mérito de uma equipa, obviamente, claro. E como eu já referi várias vezes, também o meu trabalho foi sempre muito facilitado por uma excelente articulação durante o ano em que o secretário-geral António José Seguro foi o António José Seguro, depois nos anos em que o secretário-geral foi e continua a ser o António Costa com o António Costa, num trabalho em que muitas vezes tem que tomar decisões ao minuto, se apoia uma determinada resolução ou não, se está numa determinada linha, se faz determinada aliança pontual ou não se faz, tem que se criar uma relação de confiança muito forte, quer com os colegas, quer com quem lidera. E isso aconteceu sempre, isso ajudou muito e isso permitiu que de facto, e há até indicadores quantitativos nesse sentido, que a delegação do Partido Socialista, quer no grupo S&D, quer no Parlamento Europeu, seja considerada uma delegação que tem um peso muito forte e relativamente acima daquilo que seria o peso relativo de serem 9 deputados em 145 no caso da S&D, ou 9 deputados em 606 no caso do Parlamento todo. E, portanto, isso é importante, mas sobretudo isso é importante, porque isso se traduz no cotidiano em medidas que são favoráveis, por um lado, à nossa visão do que deve ser o futuro da Europa, não é? E, por outro lado, também a defesa dos interesses de Portugal. Isso é muito importante e recordo que a experiência extraordinária que foi a presidência portuguesa, numa situação muito difícil, numa situação de grande dificuldade pandémica
E é hoje reconhecido, e foi reconhecido, que foi nessa altura que se deu uma mudança estrutural do ponto de vista da forma como a União Europeia passou a responder às crises, ou seja, tudo aquilo que nós falávamos das respostas solidárias. Eu sei que tecnicamente não são eurobonds, mas da possibilidade dos países se endividarem conjuntamente e poderem cooperar e dar respostas conjuntas. A resposta conjunta, por exemplo, com a estratégia da vacinação, a estratégia conjunta, tudo isso montado durante a presidência portuguesa, isso é possível também porque se criou uma opinião pública europeia favorável a essas respostas conjuntas. Isso aconteceu no caso da pandemia e também tem estado a acontecer, felizmente. Esperemos que isso não... Os riscos são muito grandes, mas tem estado a acontecer na resposta à guerra. E essa opinião pública reflete-se em primeiro lugar no Parlamento, porque os governos em geral têm uma certa tendência para, o que é normal, para alguma relação mais egoísta, de perceber, espera aí, mas eu tenho mais condições que o outro país, porque é que eu vou estar em conjunto, porque é que eu vou estar a favorecer o outro. Mas se a opinião pública é globalmente favorável, isso reflete-se em primeiro lugar no Parlamento Europeu. Nós conseguimos, por exemplo, aprovar durante a presidência portuguesa, e nós, os deputados portugueses do PS ajudaram, demos o contributo que demos, mas foi muito forte. Nós conseguimos aprovar resoluções muito fortes no sentido da resposta conjunta, dos programas de cooperação e resiliência, da reafetação de fundos com maior flexibilidade para poder dar respostas imediatas, para que não se perdesse o emprego, para que se pudesse dar respostas de saúde, se pudesse aumentar a resposta hospitalar, comprar tudo aquilo que foi preciso comprar para responder à pandemia. O exemplo, a guerra agora em relação ao apoio à Ucrânia e também à contenção das sanções. Ora, esse trabalho do Parlamento Europeu é aquele que depois permite gerar uma dinâmica que os países já não conseguem, alguns infelizmente continuam a resistir muito, a Hungria é um exemplo, mas tem a Holanda às vezes também, mas é ali no Parlamento Europeu que se dá voz a uma opinião pública e também se cria uma opinião pública que cria a base para estas respostas conjuntas. Ora, isso é de facto um trabalho muito interessante e ter uma delegação com peso é muito interessante. Do meu ponto de vista mais pessoal, a minha área académica sempre foi e continua a ser a área dos sistemas de informação, a área do digital. Embora politicamente tenha feito várias coisas, sempre na área da coordenação, desenvolvimento regional no Alentejo, coordenação estratégica de Lisboa, foi uma estratégia de coordenação em termos globais, conhecimento, tecnologia, inovação, o plano tecnológico, me orgulha muito, aliás, fui o coordenador nacional do plano tecnológico, Secretário de Estado da Energia e Inovação. O facto de ter sido Secretário de Estado da Energia e Inovação, enfim, tornou-me, eu não diria especialista, mas deu-me conhecimentos fortes, aprofundei os conhecimentos que tinha na área da energia e, portanto, no Parlamento eu trabalho muito nesses dois domínios e fiz muitas coisas, quer no domínio digital, quer no domínio da informação. Cruzando o digital, quer no domínio da energia, cruzando o digital com energia, com propostas concretas de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento mais global e, portanto, também nesse plano, o balanço que faça é um balanço positivo, mas o balanço que vale a pena e já agora podemos referi-lo, enfim, começámos com 8 deputados, nas eleições seguintes tivemos 9, espero que nas próximas tenhamos pelo menos 10 em 21. A visibilidade deste trabalho que é feito no Parlamento Europeu, que muitas vezes está longe e que os temas não estão tão próximos das pessoas como muitas vezes nós queríamos que estivessem, faz com que em Portugal ou nos países de origem dos eurodeputados seja menos visível? É muito difícil comunicar o trabalho do Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu está no meio dos processos. O Parlamento Europeu não está no início, normalmente o início é o Conselho, não é? Que pede à Comissão para, depois a Comissão, claro que o Parlamento Europeu hoje tem mais poderes, o Parlamento Europeu também pode fazer relatórios de iniciativa, mas digamos aquilo que tem uma relação direta que depois dá origem a regulamentos, a diretivas, que mexe mesmo com a vida direta das pessoas imediatamente, normalmente não começa no Parlamento Europeu e não acaba no Parlamento Europeu. Mas não se faria sem o Parlamento Europeu. Mas o facto de, no mundo em que hoje vivemos, na comunicação que hoje temos, o que é normal, em que se valoriza muito o imediato, aquilo que é sentido no momento seguinte, é claro que o Parlamento Europeu é visível sobretudo no epifenómeno e não no processo muito complexo. Por exemplo, eu finalizei há pouco tempo
um relatório na Comissão de Indústria, Energia e Investigação sobre o regulamento dos mercados digitais, o famoso DMA. Imagina certamente, é um regulamento que mexe com as grandes empresas, com as GAFA, não é? com o Google, com o Facebook, com a Amazon, com as médias empresas, com os consumidores. Foram milhares de emendas, milhares de contributos, milhares de audições é um exagero, mas foram centenas de audições, muito trabalho. Claro que se vai falar um dia mais tarde, se dirá que o Carlos do Rinho teve uma marca num regulamento que, se correr bem, será muito importante para a Europa, se correr mal, será muito mal para a Europa, mas foi no meio do processo. Se faria sem mim, faria, claro, mas alguém teria que fazer o meu trabalho. Exato. Não se faria sem o trabalho do Parlamento Europeu, mas como estamos no meio do processo, somos menos visíveis, mas não somos menos importantes por isso. E a qualidade no meio do processo ajuda, por um lado, a que os processos se repitam. Por exemplo, a resposta à invasão da Ucrânia pela Federação Russa, penso que foi mais ágil, porque entretanto tínhamos conseguido agilizar a resposta à pandemia. Portanto, ajuda a que isso aconteça e ajuda também a que o resultado final seja melhor. Há uma elite, eu sei que há, e esse é sempre o grande problema. Um problema, por exemplo, que infelizmente a Conferência do Futuro da Europa, cuja primeira fase vai terminar agora no dia 9 de maio, penso que não conseguiu ultrapassar. Vou ser otimista, há 10% de pessoas que seguem de uma forma muito detalhada o Parlamento Europeu, que veem os programas, que leem tudo o que é publicado. Nessa bolha há um grande conhecimento e um grande escrutínio. Infelizmente há 90% das pessoas que ainda hoje, e vou ser sincero, ao fim de 7 anos e meio, encontram-me na rua, ou no metro, ou em qualquer outro sítio, reconhecem-me e dizem-me: então deixou a política, então para onde é que tem andado, temos saudades suas. Não deixei a política, estou numa política, não é melhor nem pior, mas e depois explico o que estou a fazer, não é? Enfim, quando às vezes me veem, é porque estou a comentar outras coisas, ou porque estou a comentar coisas mais diretas da política portuguesa que têm outro impacto. Mas tudo isso faz parte. Obrigado, Carlos. Vamos fazer só um pequeno intervalo, nós voltamos dentro de momentos. Estamos de volta à nossa entrevista com Carlos Rinho, eurodeputado do PS. Carlos, a Europa enfrentou e está ainda a enfrentar 3 crises diferentes. Primeiro com as dívidas soberanas, com a resposta à pandemia depois, que ainda não terminou, claro. E agora com a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia. A abordagem europeia e as soluções encontradas mudaram neste período de tempo. A Europa mudou também. Há pouco falou na rapidez de processos. A rapidez de processos, a consciencialização sobre o que está a acontecer e o estar consciente da Europa como mais una, o que não aconteceu propriamente na primeira crise, fez com que a Europa mudasse? Eu não tenho a certeza que os líderes europeus tenham mudado. Sobretudo, há uns melhores que outros, imagina qual é que eu penso que é o melhor dentre todos, mas de qualquer maneira continua a haver um sentido muitas vezes egoísta, fácil, até por aquilo que falámos na primeira parte, de que é muito mais fácil comunicar sobre temas nacionais do que sobre temas europeus. Eu não estou totalmente convencido que os líderes tenham mudado. Agora, a democracia europeia penso que mudou um pouco. Nós nunca nos podemos esquecer que a Europa é uma parceria de 27 democracias. E a importância da opinião, a importância do eleitorado, a importância dos cidadãos é muito importante. E o que é que, do meu ponto de vista, fez com que a Europa tivesse mudado? A resposta é que sim, mudou. Eu disse que não tinha certeza que os líderes tivessem mudado. Mas a Europa mudou. Mudou porquê? Porque enquanto durante o problema da crise soberana não houve uma consciência maioritária dos cidadãos europeus, sobretudo em países muito determinantes, enfim, a Alemanha e outros, de que a resposta, e hoje sabíamos que teria sido, que uma resposta solidária teria sido boa para as pessoas. Portanto, a maioria dos europeus em países centrais pensavam que a resposta solidária era má. Sim. Na questão da pandemia, as pessoas convenceram-se, e a prática mostrou, com as taxas de vacinação e com a resposta, que uma resposta conjunta foi boa. E, portanto, a resposta conjunta, as pessoas perceberem, não, isto é bom para mim, é bom para a Europa, é bom para mim.
não tenho a ingenuidade de pensar que, em nome, enfim, não temos ainda um sentido de pertença, e acho que temos que desenvolver muito, né? Um sentimento de pertença à União Europeia. Há pessoas que o têm, obviamente, mas a maioria dos cidadãos não têm esse sentido de pertença que lhe permitam ser altruístas, dizer assim, bem, eu sei que isto é mau para mim, mas é bom para a Europa e, portanto, eu vou-me sacrificar agora em nome da Europa. Não. Temos que conseguir esta conjunção, e é verdade, que a Europa, aliás, os países, mesmo a Alemanha, que é o maior país da União Europeia, é muito pequeno do ponto de vista, e muito pouco relevante do ponto de vista global, em algumas áreas industriais até muito relevante, mas é muito pouco relevante. E, portanto, quando as pessoas percebem isto, podemos conseguir que as pessoas tenham a sensibilidade de que isto é bom. É bom para a Europa, é bom para mim, e depois temos que perceber que isto é testado, se fosse de 4 em 4 anos, depois há muitas eleições antecipadas e tal, e muitas coisas por meio, mas mesmo que fosse de 4 em 4 anos, enfim, é fazer as contas, não é? Mas teríamos, pelo menos isto a ser testado 7 ou 8 vezes por ano na Europa, porque se num determinado sítio, aconteceu por exemplo no Reino Unido com o Brexit, se num determinado sítio a maioria das pessoas não estiver a favor das opções europeias, com o sistema que temos hoje de unanimidade, que acho que terá que ser alterado, ainda não é totalmente de unanimidade, mas algumas coisas fundamentais dependem de unanimidade, a Europa bloqueia. Portanto, o que desbloqueou a Europa foi a qualidade das decisões, e isto mostra que as respostas cooperantes e solidárias são uma boa solução. Temos que continuar a demonstrar todos os dias aos cidadãos portugueses e aos europeus, mas agora mais preocupado aos cidadãos portugueses, que é bom para eles estarem na Europa, é bom para os filhos deles estarem na Europa, é bom para toda a gente estar na União Europeia. Este empurrar do eleitorado, ser o eleitorado a empurrar mais o decisor político do que ao contrário, também decorre um pouco da urgência da ameaça, como no caso da pandemia e agora como no caso da guerra. No entanto, nós tivemos sempre uma Europa mais preocupada com a questão económica e mais construída sob a premissa de que o desenvolvimento económico curaria todos os males, mas agora com a pandemia na questão social e agora com a guerra, na questão política e na defesa, há aqui uma mudança que eu lhe pergunto se é conjuntural ou estrutural. Vai depender, mais uma vez, das percepções. O desafio é estrutural. Não tenho nenhuma certeza que esta parceria de mais de 60 anos que nos deu paz durante 60 anos numa região do globo onde se virmos historicamente, aliás, onde houve as 2 grandes guerras do século passado, não é? Eu não tenho a certeza se esta parceria é sustentável, se daqui a 10 anos haverá ou não. Agora, a relevância da União Europeia, a relevância da União Europeia e a percepção dessa relevância vai ser absolutamente determinante. Se as pessoas perceberem que a União Europeia, para ser relevante, tem que trabalhar em conjunto e que não pode ficar amarrada. Neste momento há uma tendência grande, é muito difícil fazer prognósticos neste momento, mas há uma grande tendência para a criação ao nível global de 2 grandes blocos, um bloco pró-democrático, um bloco pró-autoritário. Eu não tenho nenhuma dúvida que a União Europeia terá que estar no bloco pró-democrático, mas não pode ficar dependente, por exemplo, dos Estados Unidos. Tem que ser relevante na rede global. Tem que criar, no fundo, e até para que não haja o risco de um confronto mais alargado entre os 2 blocos e que isso possa ser o fim da humanidade, é muito mau para todos nós, a União Europeia tem um papel muito importante como uma potência multilateral, de relevância multilateral, que se liga à África, que se liga à América do Sul, que se liga à Austrália, que se liga, enfim, que se liga também, e que também mantém relações com a China, e um dia mais tarde espero que haja condições para manter relações com a Federação Russa, mudando o seu governo, obviamente, com os Estados Unidos, e ter essa perspectiva de valores numa lógica multilateral, numa lógica relevante. Eu acho que é mais difícil, e como disse há pouco, a pandemia cria um sentido de urgência, que bem, eu vou sobreviver amanhã, os meus familiares vão sobreviver amanhã, ou não. A guerra cria um sentido de urgência, que bem, eu não posso tolerar estar a ver invadir a soberania de um povo e matar gente inocente, mulheres e crianças. O dizer que o futuro da Europa depende da sua relevância
e que, se ela não se demonstrar nos próximos 5, 6 anos, este projeto magnífico de paz e prosperidade pode acabar, não é tão urgente do ponto de vista da comunicação, mas é tão urgente como era a pandemia e a guerra. E eu, enfim, se puder passar uma mensagem, passo esta. Eu estou sempre muito preocupado muito preocupado, não, tenho muito orgulho de ser europeu, tenho muito orgulho de viver e de ter podido viver, tenho 62 anos e, portanto, ter nascido e vivido uma parte do tempo Portugal não estava na União Europeia, mas durante todo esse período não ter havido uma guerra no contexto europeu, haver um espaço de liberdade, de direitos humanos, de valores, e tenho muito orgulho de o poder fazer, e tenho uma preocupação enorme de que isto não se destrua e que isto seja relevante e que isto crie uma marca para o mundo. Nas duas questões essenciais hoje que se discute, a questão da informação, da manipulação, da desinformação, do controle dos algoritmos sobre as pessoas, das pessoas de já não mandarem a si próprias, serem manipuladas, ou termos, ao contrário, uma visão humanista centrada na pessoa, centrada no cidadão, que se pronuncia, que escolhe e que depois tem as ferramentas tecnológicas ao seu serviço. Esta é uma questão essencial. A Europa tem as políticas na área digital mais desenvolvidas para proteger os cidadãos. Qual é a questão? Será que é a matriz europeia que será tão relevante que se estenderá e que se imporá em termos globais? Ou então a Europa não terá hipótese nenhuma do ponto de vista competitivo? E na energia é o mesmo. Nós somos os que mais puxamos pela descarbonização, pelos projetos de redução das emissões climáticas, das energias renováveis. Será que o nosso modelo se vai impor? Bem, mas é que se o nosso modelo não se impuser, nós se tornarmos irrelevantes e a parceria desaparecerá. Seremos outra vez 27 países e provavelmente andaremos outra vez a lutar uns contra os outros. Verdade. Obrigado, Carlos. Vamos sair para um último intervalo. Voltaremos dentro de momentos. Estamos de volta à nossa entrevista com Carlos Zorrinho, eurodeputado do PS. Carlos, agora vamos olhar para a realidade nacional, mas antes disso, ainda no contexto europeu, estávamos a falar na valência da União a 27 e nos riscos que ela enfrenta. Nós temos visto o crescimento da extrema-direita, nós temos visto a afirmação de pulsões autoritárias em alguns dos Estados-membros, Hungria e Polónia, por exemplo. Estes movimentos são um risco concreto para o projeto europeu, por um lado. Por outro lado, como é que se ultrapassa isto? São efetivamente um risco muito forte, porque, como se tem visto nos últimos processos em muitos países, há um esvaziar do centro, há um crescimento, como disse, da extrema-direita e da extrema-esquerda, que normalmente cresce de uma forma populista, não a propor nenhuma alternativa àquilo que a União Europeia faz, mas a criticar aquilo que a União Europeia faz. O que acontece é que, isso aconteceu ainda por enquanto no Reino Unido, espero que não aconteça em mais nenhum dos países, esse discurso, e já aconteceu também nos países da União Europeia, quando esse discurso chega ao poder, as pessoas compreendem que é um discurso vazio. Portanto, como é que isto se combate? Isto combate-se, em primeiro lugar, estando mais perto das pessoas. Portanto, eu acho que o combate ao populismo tem que ser uma política popular, no sentido de que tem que estar mais perto e os políticos e os decisores, embora não possam resolver tudo e não haja milagres, têm que reconhecer os problemas das pessoas e tentar resolvê-los. Eu até acredito que a grande maioria dos políticos sofre com o problema das pessoas, sente o problema das pessoas, mas o mais difícil ainda é que as pessoas sintam o que eles sentem. Ou seja, é essa empatia. E hoje, este mundo que nós vivemos, e estamos aqui também a gravar e a conversar, o mundo da comunicação, o mundo online, o mundo das luzes e dos holofotes, muitas vezes é um mundo que quebra um pouco essa empatia. A empatia que, por exemplo, ainda se mantém nas juntas de freguesia, a empatia que se vai mantendo nas câmaras municipais. Bem, temos que ter essa empatia à escala dos territórios, essa empatia à escala dos países, essa empatia à escala da União Europeia. Não basta comunicar com slogans, é preciso comunicar com sentimento direto. Portugal vai ter agora condições ímpares, não só
pelo acesso a fundos estruturais de montantes que não têm paralelo, mas também por ter um governo com maioria absoluta durante um período prolongado, 4 anos e meio. Claro que temos a incerteza gerada pela guerra e pela pandemia que ainda não está resolvida, mas temos aqui uma situação que pode ser considerada única e tem sido, e o decisor político tem sido pressionado para reconhecer que esta é uma situação única que tem que ter decisões. Como é que olha para esta conjuntura e como é que pode ser aproveitada? O Primeiro-Ministro disse que lia a maioria absoluta como responsabilidade absoluta. Do meu ponto de vista, a responsabilidade absoluta e na sequência do que falávamos há pouco, é ter a capacidade de envolver as pessoas, de envolver grande parte, por exemplo, do programa de recuperação e resiliência será aplicado em projetos integrados. Muitos dizem que são projetos da administração pública, não, mas eles não vão ser concretizados, são projetos desenhados do ponto de vista da legitimidade do programa do governo, mas vão ser aplicados em concreto pelas associações, pelas organizações, pelas empresas, pelos cidadãos e, portanto, as pessoas têm que se sentir parte de um projeto coletivo, de um desígnio coletivo. Uma das coisas que todos reconhecemos é que Portugal progrediu muito, evoluiu imenso. Estamos também a comemorar os 48 anos de Abril, 48 anos que são o contraponto de 48 anos de obscurantismo. Nós evoluímos muito, temos vindo a convergir nos últimos anos. Mas todos sentimos e dizemos que os salários continuam a ser muito baixos, que uma porcentagem muito grande das famílias têm ainda condições de vida que não são satisfatórias. Muita gente trabalha e mesmo assim tem muita dificuldade para chegar ao fim do mês com aquilo que é as condições dignas de vida. E, portanto, nós temos esta grande oportunidade financeira e esta maioria absoluta tem que gerar um movimento, um frémito, um desígnio nacional. Nestes 4 anos e meio temos que passar para outro patamar. E temos que passar para outro patamar em que os nossos jovens, a chamada geração mais qualificada de sempre, não sinta que ganha menos do que aquilo que achava que o seu esforço justificaria, mas também que os outros trabalhadores, toda a gente que se empenha, sinta que estamos num outro patamar, do ponto de vista social, num patamar do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico, do ponto de vista do orgulho nacional, mas também das condições de vida, porque no último momento isso também é fundamental. Quais são os principais desafios que destaca destes que enumerou? Em que é que temos de apostar para chegar, para cumprir as objetivos? Eu julgo que as apostas estão todas desenhadas, ou seja, o programa do governo, que decorre também, o programa de recuperação e resiliência, tem as prioridades certas, nomeadamente toda a aposta na digitalização da sociedade, a aposta na mudança do ponto de vista da energia e nas energias renováveis, a aposta nos grandes projetos de reindustrialização, a aposta na ferrovia, a aposta na qualificação das pessoas. O fundamental é que isso seja feito de forma integrada, sincronizada, e a única maneira de nós conseguirmos sincronizar é, se por um lado a própria administração também funcionar dessa forma integrada, mas as pessoas, sentindo-se protagonistas, falem entre elas e sintam que estão a jogar o mesmo jogo. E jogando o mesmo jogo também sincronizam a forma como estão a jogar. Porque senão nós teremos muita gente com muita vontade de fazer coisas, cada um faz a sua peça excelente, mas depois elas não encaixam. Mas deixa-me dizer uma coisa, uma das coisas que eu ouvi da biografia do nosso Primeiro-Ministro é que ele é muito bom, gosta muito de fazer puzzles, e eu acho que aquilo que é fundamental é que nós temos agora condições para ter as peças. Temos algumas dificuldades porque durante sobretudo os anos da Troika e do ir além da Troika e do empobrecimento, destruímos muita massa produtiva. Hoje todos sabemos que é difícil termos às vezes empresas, empreiteiros, pessoas que sejam capazes de dar alguma resposta, não é? Mas nós temos condições financeiras e condições de visão política para ter as peças certas e depois temos que as encaixar bem. E se as encaixarmos, construiremos esse salto de patamar. Enfim, não vamos passar de um momento para o outro a ser um país de topo em termos de desenvolvimento, vamos passar para outro nível de desenvolvimento. Referiu o Primeiro-Ministro, tornou-se uma questão política no início deste mandato,
que começou há pouco, a possibilidade de António Costa ter um cargo europeu, nomeadamente Presidente da Comissão Europeia em 2024, ou início de 2025. Qual é a importância relativa de ter um nacional, por exemplo, Presidente da Comissão Europeia? É assim tão importante para o país? A diferença é muito grande? Poderá ser importante para o país, mas eu acho que, sobretudo, e estou a falar em abstrato, que um português se tenha a capacidade, o reconhecimento para desempenhar uma função importante, e podemos falar, por exemplo, de António Guterres na ONU, ou de Durão Barroso, que já foi Presidente da Comissão Europeia, isso desde logo é bom para o país, não é? Mas a questão que se colocou em Portugal, e agora falando em concreto, demonstra aquilo que há pouco lhe dizia, de uma certa exploração da menor literacia sobre o funcionamento das instituições europeias. Porque antes de 2004 vai haver eleições europeias, enfim, alguns por maio de 2004. E nessa altura vai-se saber quantos eurodeputados são eleitos por cada um dos grupos políticos. E é a partir dessa base que depois se constitui as condições para haver ou não haver. Também pode haver uma alteração e haver o speaker candidato e ser o mais votado, isso ainda não está assim estabelecido ainda, pode acontecer até lá. É uma das propostas possíveis que pode sair do Conferência do Futuro da Europa, mas só em 2004 é que se vai perceber que tipo de perfil, que tipo de pessoa, que tipo de força política é que pode ocupar um determinado lugar. E depois, acho que estar a conversar agora sobre isso é não perceber que há um caminho muito forte, ainda um caminho muito longo, um caminho que não foi percorrido antes de que essa questão se venha a colocar. Por outro lado, o Primeiro-Ministro já disse o que tinha a dizer sobre isso e, portanto, sobre o seu empenho com o país. Carlos, participou na política nacional, agora ao contrário, participou na política nacional durante muito tempo, como dirigente, governante, deputado, até ter sido eleito eurodeputado. Veria um regresso à política nacional? Tem isso no seu horizonte? Repare, quando há algumas pessoas que ficaram um pouco surpreendidas, e foi por aí que começámos, por eu ter, enfim, depois de alguma reflexão, achado que o melhor para a minha delegação e o melhor também para que o meu trabalho seja um trabalho produtivo e positivo num conjunto de grupo, tivesse sido convocar, o que é normal, eleições na delegação e não me recandidatar. Eu disse e volto a dizer que eu não tenho nenhuma intenção de me reformar da política agora, e portanto sinto-me com energia, sinto-me com força e quero continuar a fazer política e continuar ligado à academia. Aliás, eu nunca fiz sempre essas duas coisas. Agora, eu costumo dizer um pouco que me considero político ou académico conforme quem me paga, e nestes últimos anos tem sido a função política que me tem, enfim, pago o vencimento ao final do mês. Quando é academia, continuo a fazer política, mas aí considero mais académico, mas misturo sempre as duas coisas. Não me quero reformar, tenho muitas coisas que quero fazer. Agora, não faço a mínima ideia quais, nunca, só por curiosidade, a primeira função no governo que tive, que foi Secretário de Estado Adjunto de Administração Interna, se na véspera à noite, até no dia de manhã, que fui convidado, me dissesse que eu ia ser Secretário de Estado Adjunto de Administração Interna com responsabilidade pelos bombeiros e pela Proteção Civil, que acho que adorei fazer, eu diria que estava a brincar comigo, não é? E também na véspera, posso dizer isto, na véspera que fui Secretário de Estado da Inovação e Energia, inovação esperava ser, ou Secretário de Estado, outra coisa qualquer, mas nessa linha, porque era a minha área de trabalho, mas que se na véspera me dissesse que eu ia ser Secretário de Estado da Inovação e Energia, eu diria que estava a brincar comigo e adorei ser Secretário de Estado da Energia, e acho que não fiz um mau trabalho e aprendi muito e continuo a beneficiar muito dessa experiência magnífica com muita gente com que trabalhei como Secretário de Estado da Energia entre 2009 e 2011. Portanto, não me quero reformar, os olhos ainda brilham e espero que os projetos interessantes que sempre vieram ter comigo ao longo da minha vida continuem a vir. Carlos Zorrinho, muito obrigado. Nós chegamos assim ao final da nossa entrevista. Obrigado a quem nos acompanhou. Esta entrevista continuará disponível em jornaleconómico.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.